E aí galera, hoje a gente vai falar do que provavelmente foi o maior crime dos Estados Unidos na década de 60. E esse é mais um dos casos que vocês me ajudaram a escolher lá no meu Instagram. Se você não me segue, segue lá. Eu joguei essa votação nos stories com outro caso que no momento eu não lembro qual era. E vocês obviamente escolheram esse porque, enfim, esse é um dos casos mais famosos e eu não fiquei surpreso dessa ter sido a escolha de vocês. Tô com o Kindle aqui porque pra gravar esse vídeo eu precisei ver umas anotações que eu tinha feito sobre os dois livros sobre o caso que eu li ano passado. Os livros que eu li ano passado foram Helter Skelter, que é sem dúvida o livro principal desse caso, e que foi escrito pelo Vincent Bugliosi, que foi o promotor principal do caso do Charles Manson. E eu também li Manson, a biografia, que foi lançado no Brasil pela Dark Side Books, e se eu não me engano o nome da autora é Jeff Green, e é incrível, sério, os dois livros são maravilhosos. Se eu fosse trazer todo o conteúdo que eu aprendi com esses vídeos aqui pro canal, esse vídeo teria 2 horas de duração. Mas assistir não tá com tempo pra editar um vídeo de 2 horas, né? Mas podem ficar sossegados que eu trouxe a máxima quantidade de informação possível. E eu vou deixar links aqui embaixo pra complementar as informações pra vocês, caso eu deixe faltar alguma coisa. Gostaria de lembrar vocês, como eu sempre faço, que o joinha de vocês é bastante importante aqui nesse vídeo. O vizinho começou a fazer barulho de novo enquanto eu gravo, e vocês podem perceber pelos vídeos que aqui é guerra. Mas enfim, deixa eu lembrar vocês que o joinha de vocês é bastante importante em vídeos assim, então me ajuda pra caramba. Ah, mas eu não assisti o vídeo, eu não posso falar se eu gostei. Deixa o joinha agora pra você não esquecer. Se no final do vídeo você não gostou, você vai lá e deixa seu joinha também, porque não custa nada, para de ser ruim. Aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra saber sempre que eu jogar vídeo aqui. Eu estou, desde que comecei o canal, lançando vídeo toda semana, sem deixar pular uma. E olha que, pra uma pessoa como eu, isso é um grande avanço. Enfim, vinheta. Charles Manson nasceu no dia 12 de novembro de 1934, filho de pai desconhecido e de uma jovem de 14 anos que trabalhava como garota de programa para sustentar o filho. Porém, ela acabou com o tempo se envolvendo em inúmeros problemas e acabou sendo presa várias e várias vezes por posse de drogas até ela pegar uma pena que foi um pouco mais longa. Entre as idas e vindas da mãe dele na prisão, o Charles ficava com a avó. Porém, quando o Charles fez 11 anos de idade, a avó mandou ele para casa dos tios porque o Charles sempre foi uma criança que deu bastante trabalho, ele se envolvia bastante em problemas, sempre tava roubando uma coisinha aqui, outra ali, se envolvendo em confusão. E a avó dele decidiu que não aguentava mais o tranco, então mandou ele pra morar com os tios. E morar com os tios foi com certeza o início dos melhores anos da vida do Charles Manson. Só que não, né? Morando com os tios, o Charles começou a passar por vários tipos de abuso, tanto físico quanto psicológico. Isso porque o tio dele estuprava ele e agredia ele constantemente, e a tia dele tinha um prazer em humilhar ele. Sério, galera, ela adorava fazer isso. Ela chegava a mandar ele pra escola vestido como uma menina, usando vestido porque ela tinha prazer que as outras pessoas rissem dele. Quando o Charles ainda tava ali na pré-adolescência, se eu não me engano, a mãe dele saiu da cadeia, mas ela não quis mais saber do filho, largou de mão e falou que pra ela tanto faz e dane-se. Ela era completamente relapsa. Como a mãe dele não quis mais saber dele e ele não suportava mais viver com os tios e passar por todos os tipos de abuso, ele tomou a decisão de sair de casa e morar na rua. E foi aí que começaram os anos do Charlie de entrada e saída no reformatório, porque ele começou a roubar e traficar para poder sobreviver, e se envolver em várias brigas de rua, porque, enfim, quando a pessoa mora na rua, ela tem que lutar pela sobrevivência. Isso é um fato. E não me entenda mal, eu sei que todo mundo precisa lutar pela sobrevivência, mas quem mora na rua tem uma necessidade a mais, né? Vamos ser hipócritas. Eu descobri lendo os livros dele que em uma dessas idas e vindas na cadeia, quando ele tava com 16 anos, se eu não me engano, ele chegou a estuprar um colega de cela. Até os 16 anos de idade, ele só havia tido relações homossexuais. Enfim, após estuprar o colega de cela, ele conseguiu mais uns anos aí, né, no reformatório, até ele ser liberado perto dos 20 anos, se eu não me engano. E o Charles foi preso mais uma vez aos 21 anos, talvez não no reformatório, obviamente, porque ele já era maior de idade, e ele foi encaminhado para um presídio do qual ele ficou preso até os 33 anos de idade. Em 1967, quando ele foi liberado, enfim, quando chegou a notícia pra ele de que ele seria liberado da prisão, ele tentou ao máximo, implorou para que não fosse solto, porque ele já havia passado metade da vida dele na prisão e ele não saberia
como conviver em sociedade. Porém, apesar de bater o pé, apesar dele relutar, ele foi posto em liberdade em um mundo que era completamente diferente do que ele conhecia quando ele entrou na cadeia. Isso porque ele foi preso ali no finalzinho da década de 50, em que os costumes e a moral estavam lá em cima e os jovens ainda eram bastante repreendidos naquela época. E quando ele saiu da cadeia em 67, era um mundo completamente novo, já que a contracultura estava em ascensão e haviam muitos jovens que estavam se descobrindo, se rebelando e saindo da casa dos pais. Enfim, o movimento hippie estava em alta em 1967. E o que também estava em alta na época do movimento hippie era o uso das drogas, e foi daí que o Charles resolveu tirar o sustento dele, trabalhando como traficante. Enquanto ele trabalhava como traficante, o Charles percebeu que aqueles jovens eram muito suscetíveis a acreditar em tudo o que ele dizia, já que ele era muito manipulador. E também convenhamos que aqueles jovens adorariam e amariam e ouviriam qualquer pessoa que estivesse disposta a fornecer drogas pra eles, pagando ou não. Então o Charles começou a implantar um monte de ideias na cabeça desses jovens. Por exemplo, ele ouvia aquela música dos Beatles, Helter Skelter, e na cabeça dele aquela música era uma mensagem que só ele entendia de que o fim do mundo estava chegando. Na cabeça dele, o que os Beatles estavam tentando passar com Helter Skelter era que o mundo se dividiria em dois. Basicamente, o mundo se dividiria entre negros e brancos, em uma baita guerra racial em que os negros sairiam vitoriosos. Sim, segundo ele, os negros eram completamente incompetentes para dominar o mundo, então passariam o bastão de governar o mundo para os brancos. E no caso, os últimos brancos que sobrariam eram ele e as pessoas que o seguissem. E foi implantando essas ideias na cabeça daqueles jovens que ele finalmente deu início à família Manson. A família Manson nada mais era do que uma seita que foi criada pelo Charles Manson. Na cabeça deles, obviamente, eles não eram uma seita. Galera, quero pedir desculpa pra vocês caso a luz mude. Infelizmente a energia acabou e eu só tenho agora pra gravar, então nós vamos ter que nos virar com a famigerada luz do sol. Eu espero que não incomode muito, enfim, vamos continuar. Todos esses jovens, absolutamente todos, com exceção de um ou dois que chegavam recentemente e ainda não haviam passado por aquela lavagem cerebral, todos eles obedeciam Charles Manson cegamente. Inclusive, na cabeça deles, o Charles Manson era um ser, e dentro desse ser estava Deus e o diabo ao mesmo tempo. O Charles era um ser divino pra eles, e eu não tô brincando, galera. Eles levavam isso muito a sério. Enfim, como vocês vão saber, a partir de agora, a família Manson ficou muito conhecida, e não de uma boa maneira. Enfim, em meados de 69, a família Manson se mudou pra um rancho que era de propriedade de um parente de um dos seguidores do Charles Manson. Pra sobreviver, eles cometiam pequenos furtos, vendiam algumas drogas, e quando eu digo eles, eu digo os membros da família. O Charles não precisava mover um dedo. No início de 69, o Charles foi apresentado para o Terry Melcher, que era filho da Doris Day. Você que assiste filmes do Hitchcock, filmes dos anos 60, você vai saber quem ela é. Enfim, Terry Melcher, um produtor musical, estava a fim de produzir as músicas do Charles Manson, além de fazer um documentário sobre a família Manson. There's a time for living. The time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel? Não lembro se eu mencionei, mas o Charles foi apresentado pro Terry Melcher pelo Dennis Wilson, que era membro do The Beach Boys. Enfim, se eu não mencionei, tá mencionado. Enfim, um belo dia o Terry Melcher convidou o Charles para visitá-lo na casa que ele havia alugado, mais precisamente na casa 10.050 na Cielo Drive. E eles começaram a conversar sobre produzir música, sobre a produção de documentário, até que um belo dia o Charles se envolveu em uma briga na frente do Terry e ele ficou completamente pirado, ameaçar o cara com o qual ele tava brigando, e o Terry resolveu tirar o barquinho dele e zarpar fora. Só que o Charles nunca perdoou ele por isso. A partir daquele momento, o Terry Melcher virou o inimigo número 1 do Charles Manson. Logo após o Terry Melcher meio que dispensar o Charles Manson, o Charles começou a se aprofundar mais na história do Helter Skelter, e ele começou a avisar os seguidores dele que o Helter Skelter estava para começar, e nesse momento ele já estava com um plano na cabeça. No dia 9 de abril, o Charles chamou o Tex Watson, que era um dos membros ali, muito paga-pau do Charles Manson. Ele chamou o Tex em um canto e ordenou que o Tex fosse na casa 10.050 na Cielo Drive e matasse todo mundo que estivesse lá dentro da pior maneira possível. O que o Charles não sabia era que o Terry Melcher já não morava lá.
Aquela casa havia sido alugada para outra pessoa. E essa pessoa nada mais era do que o diretor Roman Polanski e a atriz e esposa dele, Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses. O Charles chegou aí uns dias antes nessa casa e o dono da casa que estava lá preparando a casa para o pessoal que ia se mudar disse para ele que o Terry já não morava lá, mas ele não acreditou. Na cabeça dele o Terry estava mentindo porque não queria ver ele, enfim. Então o Tex resolveu obedecer o Charles e foi para a casa na Cielo Drive. Ele foi acompanhado da Susan Atkins, que eu vou falar um pouquinho dela depois, da Patricia Krenwinkel e da Linda Kasabian. A Linda Kasabian era quem estava dirigindo o carro. Também falarei da Linda Kasabian mais pra frente. Além do Charles, nenhuma delas sabiam o que eles estavam indo fazer. O que elas sabiam era que elas estavam indo cumprir uma ordem do Charles para dar início ao Helter Skelter e que elas iriam fazer alguma coisa, cometer algum crime no qual a culpa cairia sobre os negros. Mas elas não sabiam que elas iam matar alguém. Até aquele momento elas achavam que elas estavam indo, sei lá, furtar alguma coisa pra depois a culpa daquele furto cair em cima dos negros. Só quem sabia era o Tex. Assim que eles chegaram na casa da Cielo Drive 10.050, o Tex subiu no muro e desligou os fios do telefone. E quando ele apertou o botão pra entrar, ele deu de cara com Steven Parent. Steven Parent não morava ali, mas ele tinha ido visitar o caseiro e oferecer um aparelho de som pro caseiro comprar. O caseiro acabou não comprando, enfim. O fato é que enquanto ele estava saindo, não sei se mencionei a idade dele, ele tinha 17 ou 18 anos de idade. Quando ele estava saindo, ele deu de cara com o Tex, que alvejou ele com 4 tiros, e só aí as mulheres perceberam o que elas estavam indo fazer. Porém, só a Linda Kasabian que percebeu que ela estava ali, mas que ela não queria fazer aquilo. As outras duas já estavam com os pensamentos do Charlie tão intrínsecos na mente delas que pra elas, de boa, o Charles mandou a gente aqui pra matar alguém e ponto. Mas a Linda tava há pouco tempo na família, ela ainda não tinha sofrido uma lavagem cerebral completa, ela ainda tinha um resquício de humanidade dentro dela. O fato é que o Tex, vendo que a Linda estava assustada, ordenou que ela não entrasse com eles na casa e ficasse ali fora vigiando para ver se ninguém se aproximava. Então eles pularam a janela da casa. Se eu não me engano, a Sharon Tate estava no quarto conversando com o Jay Sebring, que era o ex-namorado dela. Em outro quarto estava a Abigail Folger, que era amiga da Sharon Tate e estava lá acompanhando ela naquele final de semana. E na sala estava o Wojtek Frykowski, que era namorado da Abigail e grande amigo do Roman Polanski. Alma não estava porque ele estava, se eu não me engano, trabalhando na produção de um filme em Londres. Enfim, a Susan Atkins, que era conhecida como Sage, começou a andar pela casa. Então ela viu a Sharon conversando com o Jay no quarto, não falou nada. Ela viu a Abigail lendo na cama. A Abigail chegou a acenar para ela, porque aquela casa vivia cheia de gente. Então a Abigail achou que era mais uma vista da Sharon e não ligou. Enquanto isso, na sala, o Tex e a Patricia mantinham o Wojtek Frykowski como refém. Então o Tex ordenou que a Susan fosse lá e buscasse a Sharon Tate e a Patricia fosse e buscasse a Abigail e levasse todos pra sala. Depois do Wojtek já ter sido agredido pelo Charles, chegaram na sala todas as outras pessoas que estavam dentro de casa e o Tex ordenou que o Jay Sebring fosse amarrado a Sharon Tate por uma corda que fosse jogada por uma viga que tinha ali na casa. Nesse momento, o Jay Sebring reclamou que estavam machucando a Sharon, que era uma mulher grávida, e o Tex bateu nele e atirou nele várias vezes e ele caiu no chão e agonizou até morrer. Nesse momento, a Abigail Folger, assustada com os tiros, resolveu sair correndo e a Patricia Krenwinkel foi atrás dela e atingiu ela com 28 facadas. Depois da Abigail, o Wojtek também tentou fugir, mas o Tex alcançou ele, bateu nele, deu várias coronhadas com a arma, quebrou a arma inclusive. Então o Tex deu alguns tiros nele e depois ele e a Susan deram um total de 51 facadas no Wojtek Frykowski. Isso tudo lá no jardim, porque ele e a Abigail conseguiram fugir até o jardim. Então o Tex, a Susan e a Patricia voltaram pra dentro de casa e só havia Sharon Tate grávida, viva. Ela implorou, pediu pelo amor de Deus para que eles levassem ela e mantivessem ela como refém até o bebê nascer. Depois eles poderiam fazer o que quisessem com ela. Mas a Susan virou pra ela e disse: vadia, eu não tô nem aí pra você nem para o seu bebê. Você vai morrer e pronto, acabou. Então eles deram 16 facadas na Sharon, a maioria na barriga. Inclusive a Susan admitiu que depois de matar a Sharon, ela lambeu os dedos que estavam com o sangue da Sharon. Após isso, a Susan molhou uma toalha no sangue da Sharon e escreveu várias palavras pela casa, incluindo pig, que em tradução literal seria porco. Lá nos Estados Unidos é uma gíria pra polícia, mas pra família Manson era qualquer pessoa capitalista. Saindo da casa, o Tex foi em direção à casa do caseiro para poder ferir quem estivesse lá, mas a Linda, vendo que haveria outro banho de sangue, mentiu e disse que haviam pessoas chegando, então todos eles correram para o carro e fugiram. Uma coisa sobre esse caso que eu não sabia, e eu achei que eu sabia tudo antes de ler os livros, é que o Charles Manson, na mesma madrugada, foi lá na casa 10.500 da Cielo Drive, quando todos já estavam mortos, e limpou todas as digitais para que a família não fosse culpada pelo crime
em mim. Eu fiquei chocado ao saber disso. Eu descobri lendo os livros. Inclusive, eu não sei se eu comentei no início do vídeo, mas eu vou deixar os livros aqui na descrição. Por favor, comprem com o meu link que vocês vão me ajudar para o excelentíssimo senhor cacete. Enfim, no dia seguinte, a empregada encontrou os corpos e, desesperada, foi chamar os vizinhos, que eu também descobri lendo os livros que os vizinhos chegaram a escutar barulhos, mas acharam que eram jovens bebendo e tal. E o caseiro da casa foi preso. E isso eu também só descobri lendo Helter Skelter, porque até eu ler o Helter Skelter, eu não sabia que outras pessoas haviam sido presas como suspeitas. E o caseiro, obviamente, foi o principal suspeito da polícia, por ele ser o único vivo ali, e eles também não acreditaram que ele não escutou nenhum barulho. Então levaram ele pra delegacia, mas obviamente dias depois ele foi inocentado porque não haviam provas contra ele e tal. Mas uma coisa aí a se saber, porque se eu não sabia que estudava bastante sobre o caso, provavelmente muitas pessoas não sabem, então eu resolvi jogar isso aqui do vídeo. No dia seguinte ao massacre na Cielo Drive, Charles Manson foi acompanhado dos membros da família Manson. Se eu não me engano, só quem não estava dessa vez dos que estavam na noite anterior era a Susan Atkins. Enfim, nesse dia foram de novo a Patricia Lincoln, a Linda Kasabian foi de novo dirigindo o carro, completamente assustada, o Tex Watson, que era o verdadeiro pau-mandado do Charles Manson, mais que os outros até se bobear. E no lugar da Susan Atkins foi a Leslie Van Houten. Eles foram em direção à casa dos LaBianca, que eram dois donos de supermercados, empresários, enfim, uma família bastante conhecida ali na área. Enfim, o Charles entrou na casa dos LaBianca primeiro e amarrou tanto o Lino quanto a Rosemary LaBianca. Ele amarrou ela no quarto, se eu não me engano, e o Lino na sala. Depois ele saiu da casa e deu ordem para os membros entrarem. Entraram na casa o Tex, a Leslie e a Patricia e fizeram um verdadeiro banho de sangue naquela casa. A Rosemary levou várias e várias facadas no quarto. O Lino também levou várias facadas na sala. Escreveram War, em tradução literal, guerra, no peito dele com um garfo e depois enfiaram o garfo no peito dele. Ele inclusive foi achado com esse garfo cravado no peito. Assim como no dia anterior, pegaram uma toalha, molharam no sangue do Lino e escreveram várias palavras pela casa, incluindo Helter Skelter. Apesar das semelhanças, a polícia não achou que esse caso havia ligação com o caso da Sharon Tate, que havia acontecido apenas 24 horas antes. Para a polícia, era apenas uma pessoa tentando copiar o crime e tal, então 2 departamentos diferentes foram designados para solucionar os casos. Outra curiosidade que eu descobri no livro e que eu não sabia era que naquela mesma noite em que a família Manson matou os LaBianca, o Charles deu ordem para uma terceira casa ser invadida e todas as pessoas lá dentro fossem mortas. Não lembro direito de quem era a casa, o fato é que ele deu o endereço pra Linda. Porém, a Linda, tentando ao máximo possível evitar mais mortes, foi de propósito ao endereço errado e rezou para que ninguém abrisse a porta, e graças a Deus ninguém abriu e foram vítimas a menos aí na história da família Manson. Enfim, a polícia só chegou à família Manson depois que a Susan Atkins foi presa por um outro assassinato que também envolvia o Charles Manson, mas que eu não vou me aprofundar muito aqui. Vou deixar links de documentários aqui embaixo que se aprofundam mais nesse caso. Ela foi presa por Bobby Beausoleil, que foi, enfim, quem ajudou a matar esse cara. Mas o fato é, quando ela estava na cadeia, ela começou a se gabar para as pessoas que estavam na cela dela, para 2 mulheres, se eu não me engano. E ela e um grupo de amigos eram responsáveis pelas mortes da Sharon Tate e do casal LaBianca. Essas jovens denunciaram a Susan à polícia e tal, e após várias investigações, todos os membros da família Manson que participaram dos 2 massacres foram presos. Com exceção da Linda Kasabian, que após o assassinato dos LaBianca fugiu pro mais longe que ela pôde, sem deixar rastros, morrendo de medo da família Manson. Posteriormente, a Linda foi convidada a ser testemunha principal da acusação em troca de imunidade. Enfim, galera, o julgamento da família Manson foi um verdadeiro circo dos horrores. A mídia caiu em peso no julgamento e as garotas que participaram de toda essa chacina adoravam aparecer cantando e rindo e dando glória a Charles Manson, assim como todos os membros da seita que não foram presos pelo caso porque não participaram, ou seja, lá porque estavam do lado de fora do tribunal sempre cantando músicas e dizendo que o Charles era inocente, que todo mundo ia pagar porque Charles Manson era um deus. Enfim, foi um show de bizarrice. Graças ao depoimento da Linda Kasabian, todos os membros da família Manson foram condenados a pena de morte, que nos anos 70 foi banida da Califórnia, então a pena deles foi comutada para a prisão perpétua. Todos eles estão presos até hoje, obviamente com exceção da Susan Atkins, que morreu em 2009 depois de lutar vários anos contra o câncer, e do Charles Manson, que morreu no final de 2017. Várias obras sobre o caso foram feitas e tal. Eu recomendo para vocês apenas Manson, a biografia, que é da Dark Side, como eu falei lá no começo, e Helter Skelter, que é o livro principal desse caso, gente. São 2 livros bastante longos, mas foi um dos melhores livros de true crime que eu li no ano passado. Os melhores, no caso, junto com os livros que eu li sobre Columbine.
Columbine e os livros da Ilana Kazoy. Enfim, eles estão entre os melhores livros que eu li sobre True Crime no ano passado. E eu peço, mais uma vez, compra com a porra do meu livro. Mas é isso, vou deixar vários links aqui embaixo de documentários e reportagens para ampliar o conhecimento de quem estiver assistindo esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aqui embaixo. Se você não gostou, dá o seu joinha aqui embaixo também, porque não custa nada. Por favor, não seja tão ruim assim. Aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para vocês saberem sempre que eu lançar vídeo. Me segue lá no Instagram e eu vejo vocês na semana que vem. Fui! You've gotten these kinds of visits and letters from kids that you don't know. Sure. Why do you think these kids write you? Because I am those kids. What is it about you that they... I am a child. I never grew up. I never lived in your society. I never went to school. I never had a mother and father. I raised myself up. What do you think it is about you that makes people want to be a part of whatever it is you're a part of? I'm brand new. Everything I do is always brand new.